Pedro acabara de testemunhar algo extraordinário. Um homem que passara mais de 40 anos pedindo esmolas na porta do templo, agora saltava e louvava a Deus diante de todos. A multidão se aglomerava ao redor dos apóstolos, atônita, querendo entender o que havia acontecido. Não era apenas curiosidade, era espanto misturado com medo e admiração. O pórtico de Salomão, aquele corredor coberto na parte oriental do templo, tinha se transformado em um tribunal improvisado onde Pedro precisava explicar de onde vinha aquele poder. E foi ali, naquele momento de atenção absoluta, que ele pronunciou palavras que a maioria dos cristãos nunca ouviu com a devida atenção. Palavras sobre arrependimento, palavras sobre conversão, palavras sobre tempos de refrigério que viriam da presença do Senhor. Se você também quer descobrir essas verdades escondidas na Escritura, se inscreve aqui no canal. Vale a pena. O discurso de Pedro em Atos capítulo 3 não era uma pregação planejada. Era uma resposta urgente a uma situação que exigia clareza espiritual. O apóstolo sabia que aquelas pessoas estavam vendo um milagre, mas corriam o risco de interpretar mal o que tinham diante dos olhos. Elas poderiam pensar que Pedro e João eram homens especiais, dotados de alguma santidade pessoal que lhes dava poder sobre a natureza. Poderiam imaginar que aquilo era magia, técnica, ritual. Pedro precisava redirecionar a atenção deles, não para si mesmo, não para o homem curado, mas para Jesus Cristo, o Nazareno que Jerusalém havia rejeitado e que Deus havia ressuscitado dentre os mortos. O milagre era apenas uma porta de entrada para uma verdade muito maior. O arrependimento nacional de Israel ainda era possível, e com ele viria algo que o povo judeu esperava há séculos. O cenário importa. O pórtico de Salomão não era um lugar qualquer. Era onde Jesus havia ensinado durante a festa da dedicação, conforme registrado em João, capítulo 10, versículos 23 a 39. Era um espaço associado à presença e à autoridade de Cristo. Pedro estava, sem saber, pregando no mesmo lugar onde o Mestre havia proclamado sua unidade com o Pai. E agora, semanas após a crucificação, o Evangelho voltava àquele pórtico com uma promessa que ia além da cura individual. Pedro não estava apenas convidando pessoas a crerem. Ele estava anunciando que o arrependimento coletivo de Israel abriria as portas para o retorno do Messias e para tempos de refrigério vindos da própria face de Deus. Aquele não era um sermão comum, era uma oferta profética que a nação inteira precisava ouvir. Quando Pedro disse, arrependei-vos, no versículo 19 de Atos, capítulo 3, ele não estava pedindo remorso superficial. A palavra grega usada ali é metanoia, que significa mudança radical de mente, de direção, de lealdade. Não era sobre sentir pena do que foi feito. Era sobre abandonar um caminho e entrar em outro completamente oposto. O povo judeu havia rejeitado Jesus. Havia preferido Barrabás. Havia gritado crucifica-o diante de Pilatos. Agora Pedro oferecia a eles uma chance de reverter aquela decisão, não apenas no coração, mas na prática. Arrepender-se significava reconhecer publicamente que Jesus era o Messias, que sua morte não foi o fim de uma causa fracassada, mas o cumprimento do plano divino. Significava assumir uma nova identidade, deixar de ser cúmplices da crucificação para se tornarem discípulos do crucificado. O arrependimento apostólico não era apenas individual. Pedro estava falando para uma nação. Ele estava oferecendo a Israel uma oportunidade coletiva de mudança. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, durante o sermão de Pentecostes, Pedro já havia dado a mesma ordem. Arrependei-vos e sede batizados. Mas aqui, em Atos 3, ele vai mais fundo.
Ele conecta o arrependimento coletivo com o retorno de Cristo e com os tempos de refrigério. Não era apenas uma questão de salvação pessoal, era uma questão escatológica. O arrependimento de Israel como nação tinha implicações proféticas. Se o povo se convertesse, Deus enviaria Jesus Cristo de volta. Essa é a lógica do versículo 20. Para que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério e envie Ele a Jesus Cristo. Não era automático, dependia da resposta de Israel. Muitos pregadores modernos falam de arrependimento como um ato psicológico, uma mudança de opinião sobre si mesmo. Mas Pedro estava falando de algo político, teológico e profético. Arrepender-se era trocar de rei. Era declarar que Jesus, e não César, era o Senhor. Era reconhecer que a crucificação foi um erro nacional que precisava ser corrigido diante de Deus e diante das nações. E quando Pedro disse, convertei-vos, logo após, arrependei-vos, ele estava adicionando outra camada. Conversão é virar na direção oposta, é andar de volta para Deus. Israel havia se afastado. Agora, o caminho de volta estava aberto. Mas esse caminho não levava apenas ao perdão. Levava aos tempos de refrigério e à restauração de todas as coisas. O arrependimento era a chave que abria a porta profética. A expressão tempos de refrigério aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19. Em grego, a palavra usada é anapsuxis, que literalmente significa resfriamento, alívio do calor, restauração do fôlego. Era usada para descrever o que acontece quando alguém que está sufocado consegue respirar de novo. Quando alguém que está sob o sol escaldante encontra sombra e água fresca. Não é um consolo temporário. É uma mudança de ambiente. É passar de um estado de opressão para um estado de liberdade. Pedro não estava prometendo uma bênção emocional passageira. Ele estava falando de uma visitação divina que mudaria o clima espiritual de toda uma geração. Os tempos de refrigério não são o céu, não são a eternidade. São períodos específicos na história em que Deus intervém de forma intensa e restauradora. No Antigo Testamento, Israel experimentou algo parecido durante o reinado de Ezequias, quando o rei trouxe reforma e a presença de Deus voltou ao templo. Experimentou também nos dias de Josias, quando o livro da lei foi encontrado e o povo se voltou para o Senhor com choro e quebrantamento. Mas Pedro estava falando de algo ainda maior, algo que viria diretamente da presença do Senhor, não através de um rei humano, mas através do próprio Cristo. Esses tempos de refrigério estavam ligados ao retorno de Jesus. Não eram apenas avivamento, eram o prelúdio da restauração completa de todas as coisas, mencionada no versículo 21. Muitos acreditam que os tempos de refrigério são sinônimo de paz interior ou prosperidade material. Mas o contexto não permite essa leitura. Pedro estava falando para um povo que vivia sob ocupação romana, que tinha acabado de ver seu Messias ser executado, que estava em meio a uma crise de identidade nacional e espiritual. O refrigério que ele prometia não era alívio das circunstâncias externas, mas a restauração do relacionamento entre Deus e seu povo. Era a volta da presença manifesta de Deus, como nos dias do tabernáculo, como nos dias de Salomão. Era Deus habitando novamente entre os homens, não de forma escondida, mas de forma visível e transformadora. E essa promessa não foi cancelada. Ela ainda está de pé, esperando o cumprimento da condição, o arrependimento e a conversão de Israel. Pedro não estava fazendo teologia abstrata. Ele estava estabelecendo uma conexão de causa e efeito. O versículo 19 de Atos, capítulo 3, deixa isso claro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
A palavra para quê é uma conjunção de propósito. Ela indica resultado direto. O arrependimento e a conversão de Israel não eram apenas recomendações morais, eram condições proféticas. Se o povo se voltasse para Deus, duas coisas aconteceriam. Primeiro, os pecados seriam apagados. Segundo, os tempos de refrigério viriam. Não era automático no sentido de manipulação divina, mas era prometido no sentido de fidelidade às alianças. Deus havia prometido restaurar Israel, mas essa restauração dependia da resposta do povo. O versículo 20 reforça essa lógica. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. A vinda de Jesus, nesse contexto, não é a segunda vinda geral que todo cristão espera. É um envio específico relacionado ao arrependimento de Israel. Deus enviaria Cristo de volta em resposta à conversão nacional do povo judeu. Isso não anula a volta de Jesus no fim dos tempos, mas mostra que existe uma dimensão do plano profético de Deus que está diretamente ligada à atitude de Israel. Durante séculos, teólogos debateram essa passagem. Alguns dizem que Pedro estava oferecendo algo que nunca aconteceu porque Israel rejeitou a mensagem. Outros dizem que a oferta ainda está em aberto. O que não se pode negar é que Pedro via uma conexão clara. A conversão do povo aceleraria ou possibilitaria a manifestação plena do reino messiânico. Essa relação entre conversão e refrigério não é exclusiva de Atos 3. No Antigo Testamento, o livro de Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 3, fala sobre o retorno de Israel ao Senhor e promete que ele virá como chuva serôdia e temporã sobre a terra. O profeta Joel, capítulo 2, versículos 23 a 32, conecta o arrependimento do povo com o derramamento do Espírito e com sinais nos céus e na terra. Zacarias, capítulo 12, versículos 10 a 14, profetiza que Deus derramará sobre a casa de Davi e sobre Jerusalém um espírito de graça e súplica, e eles olharão para aquele a quem traspassaram. Tudo isso aponta para o mesmo padrão. Deus espera que Israel reconheça seu Messias. Quando isso acontecer, a restauração completa virá. Pedro não estava inventando doutrina nova. Ele estava ecoando o que os profetas já haviam anunciado. Durante séculos, a igreja cristã construiu sua identidade em oposição ao judaísmo. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, e especialmente após o concílio de Niceia no ano 325, a teologia dominante começou a ensinar que a igreja havia substituído Israel. Esse ensino, conhecido como teologia da substituição, afirmava que todas as promessas feitas a Israel agora pertenciam à igreja. As bênçãos eram espiritualizadas. As maldições continuavam literais para os judeus. Dentro dessa visão, passagens como Atos capítulo 3, versículo 19, perderam seu significado original. Os tempos de refrigério foram reinterpretados como avivamento espiritual genérico, ou como metáfora para o Pentecostes, ou como símbolo da era da igreja. A conexão direta com o arrependimento de Israel foi apagada. Outro fator que contribuiu para o esquecimento dessa promessa foi o afastamento da igreja de suas raízes judaicas. À medida que o cristianismo se expandia entre os gentios, especialmente no mundo greco-romano, as categorias de pensamento mudaram. A escatologia deixou de ser vista em termos de restauração nacional de Israel e passou a ser vista em termos de salvação individual das almas. O reino de Deus foi espiritualizado. A volta de Cristo foi adiada indefinidamente para o fim do mundo. E promessas específicas relacionadas ao povo judeu foram tratadas como irrelevantes ou já cumpridas de forma alegórica. Pedro estava falando de algo concreto, histórico, ligado ao destino de uma nação específica.
Mas a igreja gentílica, desconectada dessa narrativa, não sabia mais o que fazer com essas palavras. Hoje, mesmo entre evangélicos que acreditam na literalidade da Bíblia, há desconforto em lidar com Atos 3, porque aceitar que os tempos de refrigério dependem da conversão de Israel significa admitir que Deus ainda tem um plano específico para esse povo. Significa reconhecer que a história profética não terminou no Pentecostes. Significa aceitar que a igreja não é o fim da linha, mas parte de um plano maior que inclui a restauração de Israel. Isso desafia séculos de ensino. Desafia a centralidade absoluta que a igreja se atribuiu. Desafia a ideia de que tudo já foi cumprido. Por isso, é mais fácil ignorar a promessa. É mais confortável falar de refrigério como uma bênção genérica disponível a todos do que enfrentar o fato de que Pedro estava fazendo uma oferta específica a um povo específico, com implicações proféticas específicas. Pedro mencionou que Jesus deveria permanecer no céu até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Essa frase no versículo 21 é chave. Ela indica que o retorno de Cristo e os tempos de refrigério estão conectados com sinais proféticos anunciados no Antigo Testamento. Não são eventos repentinos sem aviso. São culminações de processos que os profetas descreveram em detalhes. Um desses sinais é o retorno físico dos judeus à terra de Israel. Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 28, fala sobre Deus trazendo o povo de volta das nações, purificando-os e dando-lhes um coração novo. Isaías, capítulo 11, versículos 11 e 12, profetiza que o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o remanescente do seu povo. Esse retorno começou no século XX e continua até hoje. Outro sinal profético é o renascimento de Israel como nação. Isaías, capítulo 66, versículo 8, faz uma pergunta retórica. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia. Nasceria uma nação de uma só vez? A criação do Estado de Israel em 1948 foi algo sem precedentes na história. Nenhuma nação havia deixado de existir por quase 2000 anos e depois voltado a existir na mesma terra, com o mesmo nome, falando a mesma língua. Os profetas disseram que isso aconteceria, e aconteceu. Mas esse renascimento político não é o fim. É apenas o começo. O próximo passo, segundo Zacarias, capítulo 12 e 13, é o despertar espiritual. Israel voltou à terra em incredulidade. O arrependimento nacional ainda não aconteceu. O terceiro sinal é a crescente pressão das nações contra Jerusalém. Zacarias, capítulo 12, versículo 3, diz: E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente serão despedaçados. Zacarias, capítulo 14, versículos 2 e 3, fala de todas as nações se ajuntando contra Jerusalém para a batalha. E então o Senhor sairá e pelejará contra elas. Estamos vendo isso se desenvolver diante dos nossos olhos. A cidade de Jerusalém é hoje o ponto de conflito mais inflamado do planeta. Organizações internacionais querem dividi-la. Nações islâmicas querem destruir Israel. A tensão só aumenta. E quanto mais aumenta, mais perto estamos do momento em que Deus intervirá, Israel clamará ao Messias que rejeitou, e os tempos de refrigério virão. Existe uma diferença profunda entre o alívio que o mundo oferece e o refrigério que vem da presença de Deus. O consolo humano é passageiro. Pode vir através de palavras encorajadoras, de mudanças nas circunstâncias, de conquistas pessoais, de relacionamentos que nos fazem sentir melhor, mas tudo isso depende de fatores externos que podem desaparecer a qualquer momento. O emprego pode ser perdido, o relacionamento pode terminar, a saúde pode falhar.
O consolo humano é como uma sombra que nos protege do sol por alguns minutos, mas não muda a temperatura do ambiente. Já o refrigério celestial é uma transformação de dentro para fora. Não depende das circunstâncias, vem diretamente da presença do Senhor. É Deus soprando vida nova sobre uma alma cansada. É o Espírito Santo restaurando forças que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Pedro estava oferecendo algo que Israel nunca havia experimentado de forma plena. Mesmo nos dias de maior glória, sob Davi e Salomão, o povo tinha a presença de Deus mediada pelo templo, pelos sacerdotes, pelos sacrifícios. Mas os tempos de refrigério que Pedro anunciava eram diferentes. Eram a presença manifesta de Deus, sem intermediários. Eram o cumprimento da promessa de Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34, sobre a nova aliança, onde cada um conheceria ao Senhor diretamente, do menor ao maior. Eram o cumprimento de Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 a 14, sobre o vale de ossos secos que receberia espírito e voltaria à vida. Não era reforma religiosa. Não era apenas perdão de pecados. Era ressurreição nacional. Era Deus habitando no meio do seu povo de uma forma que nunca havia acontecido antes. Muitos cristãos confundem refrigério com entretenimento religioso. Vão a conferências, congressos, shows gospel, buscando uma experiência emocional que os faça sentir melhores. E não há nada errado em buscar momentos de alegria e comunhão. Mas isso não é o refrigério celestial que Pedro prometeu. O verdadeiro refrigério vem quando alguém se encontra com Deus de forma tão real que tudo muda. Quando a presença divina é tão intensa que o pecado perde o poder, a incredulidade desaparece e a pessoa sai daquele encontro transformada para sempre. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Foi isso que aconteceu em avivamentos genuínos ao longo da história. E é isso que acontecerá de forma plena quando Israel se arrepender e os tempos de refrigério vierem sobre toda a terra. Não será apenas uma bênção localizada. Será uma visitação global que preparará o mundo para a volta de Cristo. A preparação para os tempos de refrigério não é uma fórmula mágica. É uma postura de coração que envolve honestidade diante de Deus. Pedro começou seu discurso falando de arrependimento. Não há refrigério sem arrependimento. Não há visitação divina sem reconhecimento do pecado. Deus não derrama sua presença sobre corações endurecidos. Ele procura aqueles que tremem diante da sua palavra, como diz Isaías, capítulo 66, versículo 2. A primeira atitude de quem quer estar pronto para essa visitação é parar de fingir que está tudo bem. É olhar para dentro e admitir as áreas de desobediência, de incredulidade, de acomodação. É chorar pelos próprios pecados antes que Deus precise usar disciplina para nos acordar. O arrependimento genuíno não é remorso superficial, é mudança de direção, é abandono prático do que desagrada a Deus. A segunda atitude é cultivar fome pela presença de Deus, não apenas por suas bênçãos. Muitas pessoas querem o que Deus pode dar, mas não querem o próprio Deus. Querem cura, prosperidade, proteção, sucesso, mas não querem intimidade, não querem santidade, não querem morrer para si mesmas. Os tempos de refrigério não virão para satisfazer desejos egoístas. Virão para restaurar o relacionamento entre Deus e seu povo. E relacionamento exige tempo, exige renúncia, exige prioridade. Davi escreveu no Salmo 42, versículos 1 e 2. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a fome que prepara o coração. Não é desejo casual. É necessidade absoluta. É reconhecer que sem a presença de Deus, nada mais importa. A terceira atitude é se posicionar ao lado de Israel em oração.
porque os tempos de refrigério, conforme Pedro deixou claro, estão conectados com a conversão desse povo. Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 25, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E no versículo 26 ele declara: e assim todo o Israel será salvo. Essa salvação nacional de Israel é parte do plano profético de Deus. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de orar por isso. Não com arrogância, como se fôssemos superiores, mas com humildade, reconhecendo que fomos enxertados na oliveira pela graça. Orar por Israel não é questão política, é obediência profética, é cooperar com o plano de Deus para a história. E quando orarmos assim, estaremos preparando nosso próprio coração para a visitação que vem. Vivemos em uma geração única na história. Pela primeira vez desde a destruição do templo, no ano 70, o povo judeu está de volta à sua terra. Pela primeira vez em 2000 anos, Jerusalém está sob controle judeu. Pela primeira vez na história moderna, vemos as nações do mundo se voltando contra Israel, exatamente como os profetas disseram que aconteceria. Não são coincidências, são sinais. Zacarias capítulo 8, versículos 7 e 8, profetizou: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Isso está acontecendo. Judeus do mundo inteiro estão voltando para Israel. Não porque a vida lá é fácil, mas porque algo dentro deles os chama de volta. O próximo passo dessa profecia é o despertar espiritual. Romanos capítulo 11, versículos 25 a 27, deixa claro que o endurecimento de Israel é parcial e temporário. Chegará o dia em que o véu será tirado e eles reconhecerão Jesus como Messias. Não será por argumentos teológicos, será por revelação divina. Zacarias capítulo 12, versículo 10, descreve esse momento. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse choro não é remorso comum, é quebrantamento profético. É uma nação inteira caindo de joelhos diante do Cordeiro que foi morto. E quando isso acontecer, os tempos de refrigério virão. Não apenas sobre Israel, mas sobre toda a terra. Porque a restauração de Israel é o gatilho para a restauração de todas as coisas mencionadas em Atos, capítulo 3, versículo 21. A criação geme e suporta angústias, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A maldição que veio sobre a terra por causa do pecado será revertida. O conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, conforme Isaías capítulo 11, versículo 9. O lobo habitará com o cordeiro, como diz Isaías capítulo 11, versículo 6. Isso não é alegoria. É profecia literal sobre o reino messiânico que será estabelecido quando Cristo voltar. E tudo começa com o arrependimento de Israel. A promessa ignorada de Atos 3,19 não foi cancelada. Ela está mais próxima de se cumprir do que nunca. E nós somos a geração que pode testemunhar isso. Você acabou de ouvir sobre uma promessa que a maioria nunca percebeu estar na Bíblia. Pedro não estava fazendo propaganda vazia quando falou dos tempos de refrigério. Ele estava abrindo uma janela profética que continua aberta até agora. Se esse vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal para continuar descobrindo verdades bíblicas que foram esquecidas, mas que estão mais vivas do que nunca. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque essa mensagem não é só para você.
Rumo.